Vamos aplaudir essa galera toda que ficou de pé. Parabéns, consolidadores, né? Leitores, leitores da Bíblia, que bênção. Pastor Elizabeth, sobe aqui. Deus colocou uma palavra no coração da pastora Elizabeth para compartilhar conosco, né? Que bacana. Hoje nós estamos chegando no mês de julho, dia 7 hoje, hein? Que bênção. Papai, nós queremos orar pela vida da pastora Elizabeth. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou ela aqui, meu Deus, como porta-voz da Tua palavra. Encontra em nós ouvidos para ouvir o que o Senhor quer ministrar. Abre os céus nesse lugar, como o Senhor já tem feito no tempo da oração, no tempo do louvor, e que possamos receber as palavras do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Beth. Amém. Boa noite, queridos. Alguém ainda não tem o folder? Se você não tiver, levanta a mão. O pessoal vai te entregar aí. Ô, bênção. Glória a Deus. Que responsa, né, gente? Sempre é muito responsabilidade. Está fazendo algo trazendo algo que Deus colocou no meu coração, que Ele tem falado. E sempre o Senhor ministra ao meu coração primeiro, antes de eu trazer para a igreja. E esse tema que foi colocado para mim, Deus tem falado muito tempo comigo sobre isso. Relacionamentos extraordinários. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela. Sabe, queridos, eu acredito que nós, como Igreja de Cristo, nós somos tijolinhos. Tijolinhos na mão do Senhor, que Ele vai colocando no devido lugar. Alguns mais baixos, alguns mais altos, outros lá no topo. Outros ficam bem escondidinhos lá no alicerce. Outros ficam na parte do teto, que a gente quase não vê, e outros aparecem mais, alguns menos. Mas nenhum é mais importante do que o outro. Amém? Esse irmão que está do seu lado aí, fala assim para ele: você é precioso, você é preciosa. E eu pedi para Deus, para Ele colocar algo no meu coração, com respeito a falar, ministrar sobre relacionamentos extraordinários. O que é um relacionamento extraordinário? Nós temos um exemplo que é Pai, Filho e Espírito Santo. Relacionamento extraordinário. Eles têm a mesma visão, mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo amor, a mesma pulsão de vida. É um relacionamento extraordinário, Pai, Filho e Espírito Santo. E como que nós vamos reconhecer esses relacionamentos extraordinários? Como que nós vamos aprender? E nós vamos trabalhar hoje no Novo, eu quase não prego sobre o Novo Testamento. Quem me conhece sabe que eu vou mais para o Novo Testamento, mas eu quero falar sobre alguns personagens do Velho Testamento. Quero falar hoje sobre duas pessoas incríveis, que foi um exemplo para nós de um relacionamento que a gente precisa compreender, que a gente precisa buscar e entender, que é lá em Samuel. Nós vamos ler nós vamos ler lá no versículo 18, capítulo 18, 1 Samuel, desculpe. Capítulo 18. Aqui diz assim no versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Sabe, queridos, existe um mistério nessa passagem, nesse versículo 1 aqui do capítulo 18.
A Bíblia diz assim, que esses dois se conheceram, Jonathan conheceu a Davi num tempo de muita luta, num tempo de muita guerra, num tempo de muitas batalhas ali na região. E provavelmente o que marcou mais ali Jonatas olhar para Davi foi aquele menino que luta com o gigante e vence o gigante. E mais do que isso, eu quero te falar, o pastor Horácio falou sobre a igreja espiritual. Eu entendo que aqui a ligação da alma dos dois era eterna, era algo de Deus, algo que vinha do Pai, algo que foi determinado pelo Pai. Porque o que Jonatas fez em favor de Davi só poderia ser algo que tinha uma revelação muito maior do que humana. Porque aqui fala que ele se apega de uma forma intensa na figura de Davi. E o pai, vocês sabem, Saul, ele temia Davi não porque Davi oferecia um risco de perder o trono. E Saul, ele tinha sim pavor de Davi. Ele perseguia Davi. E nós vamos decorrer sobre esse relacionamento de Jonatas e Davi, o que é mais incrível, né? Quando há essa união de alma, a gente entende nas entrelinhas que tem um propósito, que Deus une essas almas por um propósito. Jonatas e Davi, relacionamento profundo, extraordinário, sem interesse, de conveniência ou status, mas de um encontro promovido por Deus. Um encontro improvável, mas divinamente alinhado. Jonatas, filho do rei, herdeiro direto de um trono. E ali ele conhece Davi, logo depois da vitória que Davi teve com Golias. E ele se apega a Davi. Davi poderia ser visto por Jonatas como um rival, uma ameaça. Gente, a gente por muito menos, a gente fica de pé atrás com as pessoas. Por muito menos a gente fica de pé atrás com as pessoas. E aqui não. O interessante que estava em risco aqui era uma herança, uma coroa. E Jonatas, ele não olha para Davi como se Davi fosse uma ameaça. A palavra diz assim que ele se liga. Há uma ligação profunda, uma ligação de amor, um elo de alma. A alma de Jonatas se apega à alma de Davi. Relacionamentos extraordinários começam quando Deus conecta corações que reconhecem o seu agir um no outro. Sabe, queridos, aqui, Jonatas, ele poderia ter se levantado contra Davi, mas não é isso que acontece. Ele é usado por Deus para direcionar Davi, abençoar Davi e passar o legado para Davi. O incrível aqui é que Jonatas, eu quero me fixar um pouquinho nele, porque na verdade ele vem de um pai. O pai dele era um pai muito atrevido. Eu gosto de pensar assim, que Saul, ele era atrevido, quando ele foi ungido rei, ele era uma pessoa linear, que não aparecia muito, mas quando ele recebe a coroa, ele sobe, ele cresce, ele quer ser o líder, ele quer ser o maior, ele quer ter os holofotes, ele quer ter a palavra final, ele não quer ter sucessor. Eu acho que nem ele olhava para Jonatas como sucessor. Parece que ele tinha uma distância com o filho dele. Ele tinha uma certa distância, porque na verdade
o poder subiu à cabeça de Saul. Sabe, queridos, isso é uma luta constante que nós temos que ter, eu e você. Assim como o pastor Horácio pregou ontem, nós temos uma milícia para vencer, e não é seu irmão do lado. Não é seu irmão da direita, nem da esquerda, nem um da frente, nem um de trás. Nós temos uma luta interna para o nosso ego, para o nosso narcisismo, para aquilo que tem de mais perverso em nós. Não queira ocupar o lugar de honra que não é nosso. É de quem o lugar de honra? É do Senhor. E aqui, provavelmente, com toda certeza, Saul perde por causa do seu caráter o reinado. Porque quando ele foi escolhido, ele era o mais bonito, a Bíblia fala. Ele se destacava. Chamava atenção. Mas o poder lhe sobe e transforma o caráter dele. Um caráter mau, um caráter corrupto, um caráter que não pensa nas pessoas, não pensa em ninguém, só pensa em si. E quando a gente ocupa lugares, quando a gente vai ocupando lugares, e esse espírito entra em nós, a Bíblia diz assim que a soberba antecede o quê? A ruína. E aqui estava prestes a ruir o reinado de Saul. E quem que ia ser rei? Na linha de sucessão? Jonatas. E Jonatas, ele faz algo tão lindo, ele faz algo assim. Primeiramente, ele serve como um bálsamo de Deus na vida de Davi. Ele vai lá na floresta, lá onde Davi está, e conforta a mão de Davi como do Senhor. Ele vai lá e reconhece, e vai lá e ajuda. Eu estou aqui com você. Você vai ser maior do que eu. Mas não tem problema não, eu sou com você. Eu estou com você. E esse negócio, tem Deus neste negócio. Eu estou aqui para abençoar as suas mãos, porque Deus me enviou aqui. Parece que essa frase não está na Bíblia, mas foi bem isso que ele fez. Ele foi lá levantar a moral de Davi. E ele faz uma coisa aqui, aliança baseada em amor e entrega. Jonatas faz algo impressionante. Ele entrega 3 coisas muito preciosas para Davi. Ele entrega 3 coisas de muito valor que um pai deixa para um filho. Principalmente o rei. Ele entrega para Davi a capa, a espada e o arco. Ele se dispõe de tudo aquilo que ele tem de mais valioso e entrega para Davi. E aqui ele fala assim, capa, fala de quê? De proteção. Espada fala de expertise, fala de constância, fala de poder, fala de autoridade também. O arco fala de direção certeira. Ninguém atira uma flecha sem manusear um arco bem. Se eu pegar um arco, gente, provavelmente vou machucar minhas mãos, né? Provavelmente eu vou fazer vai cair aqui, provavelmente vai furar meu pé ou vai mandar a cabeça de alguém, né? Mas aqui ele entrega para Davi, porque ele fala assim, não, Davi, a minha flecha eu entrego nas suas mãos e o meu arco também, porque eu sei que você sabe a direção, eu sei que você vai na direção certa, e eu me coloco em tuas mãos, pode lançar a flecha. E também ele coloca junto com isso, amor, que é doação. Primeiro ele coloca o cinto. Cinto fala de segurança, de certeza, de convicção. Amor também foi entregue através desses 3 objetos, que é a doação. Amizade fala de fidelidade. Ontem o Horácio falou muito sobre fidelidade. E a coroa. Porque aqui não fala que ele entregou a coroa para Davi,
Mas quando ele entrega esses elementos para Davi, ele fala assim: olha, eu te reconheço como rei. Eu te reconheço como autoridade. Ninguém está acima de você. E é tão surpreendente nesse mundo de cada um querendo ser mais do que o outro, uma disputa, gente, até crianças nas escolas. É um perigo os pais fazerem isso. As crianças, para elas competirem em notas, para elas competirem em quem veste melhor, para elas competirem em quem é o melhor que joga bola, quem é o melhor que escreve melhor, isso. Quando a gente incentiva esse tipo de atitude, sem entender o que está por trás, a gente pode gerar numa criança aquele espírito de competição não bom. Existe o espírito de competição bom, que vocês já viram aquelas meninas que fazem aquele atletismo, ele não é muito visto, porque ele é bem assim, acho que ele é um dos que passam menos, tem menos divulgação, daquelas nadadoras que elas fazem umas coisas debaixo d'água, assim, vocês já viram aquilo? É nado sincronizado, isso, obrigado. Vocês já viram aquilo? É mais ou menos umas 10 meninas. Vai de 8 a 10, às vezes mais um pouquinho. Mas todas, quase todas, 2 aparecem muito no aéreo. Mas quase todas fazem debaixo d'água. Quem aqui está disposto a ficar debaixo d'água, segurar o fôlego, pegar o irmão e vai, meu irmão, que a bola é sua. Foi assim que Jonatas fez com Davi. Foi isso que ele fez com Davi, sabe? Ele estava lá no anonimato, porque o pai não projetou ele. O pai não projetou ele, não. Ele era o filho de Saul, que foi citado por causa da missão dele, que ele tinha para exercer na vida de Davi. Senão ele não teria aparecido. Aí ele lá embaixo, lá ninguém via ele, ele pega os pés de Davi e vai, porque você é rei. É isso que ele faz, é isso que a atitude dele demonstra. Ele não demonstra que ele quer nada de Davi. Ele reconhece Davi, que ele é Senhor, que ele é o rei. E ele entrega esses pertences preciosos. Ele precisava entregar? Ele precisava dar para Davi? Davi pediu isso para ele, gente? Davi não pediu isso para ele. E outra coisa, quando o pai dele, provavelmente ele tinha receio do pai. Quando o pai dele começa a perseguir Davi, e ele protege Davi, porque ele se levanta. Ele se levanta colocando em risco a vida dele, porque o pai dele mataria ele, se descobrisse que ele estava traindo ele. E ele se coloca em risco para proteger Davi, para avisar Davi que o pai estava indo para matar ele. Relacionamentos extraordinários não competem, eles não competem entre si. Celebram a vitória e o propósito do outro. Tem um vídeo que eu gosto, eu até tinha separado ele para passar, mas não vou passar ele não. Eu não passei lá para o Horácio, passar para o pessoal. Tem 4 garotinhos num estádio de beisebol. É beisebol, aquela bolinha, não é? Tem 4 garotinhos assim, 4 crianças assim, juntas e vibrando ali. E um deles provavelmente era o mais apaixonado e queria aquela bola. O interessante dessa visão, porque eu falo assim, que quando a gente olha para as crianças, a gente aprende muito com elas. Porque criança não tem preconceito, ela não quer ser melhor do que a outra, ela não se compara. Né? E lá, eles olham para o campo, eles estão jogando, a câmera filma eles, foca neles, e eles pedem a bola e apronta para um garoto. E o jogador manda essa bolinha para esse garoto que eles apontam. E a vibração dos outros ali do lado dele, porque ele ganhou, e saudando na cabeça, e abraçando,
e vibrando com ele. Sabe, eu imagino assim que esse coração precisa ser gerado em mim, precisa ser gerado em nós. Sabe, porque nem todos seremos estrelas. Estrelas, o que é uma estrela? Estrela é aquela que aparece mais, mas não é a que brilha mais. Você sabia disso? Que a estrela que aparece mais, ela não brilha mais, porque todas brilham na mesma intensidade. Todas brilham na mesma intensidade. E aqui, naquela hora ali, todos ganharam a bola. Você acredita nisso? Você crê? Você tem essa visão que todos ganharam a bola? A satisfação foi tão real, tão esplêndida, que todos ganharam. E eu entendo que o coração de Jonatas aqui, ele estava completo, pleno, satisfeito, realizado com a coração de Davi. Gente, isso é incrível. E ali, eles fizeram essa aliança linda, essa aliança que nós aqui hoje estamos falando dela. Elas não visam interesse próprio, não é algo pessoal, é algo que ultrapassa crises, porque ali tinha tempos e crises, porque eles estavam em guerra, era um tempo difícil. Depois, na história, você pode ler 1º e 2 Samuel, Jonatas morre, né? Saul também morre, né? Tem uma crise, tem uma guerra, né? Quando Saul passa a perseguir a Davi, Jonatas ele se levanta e ele se propõe a morrer. Ele fala assim, lembra muito da pessoa de Jesus, né? Porque Jesus morreu por mim e por você. Um caráter de Cristo, um caráter daquele que morre no lugar do outro, que até pode ser que não morre, mas se for preciso, ele morre no lugar do outro. E Jonatas, ele protege, ele intercede, ele arrisca a própria vida. Lá em 1 Samuel 20 fala sobre isso, que ele arrisca a própria vida para proteger Davi. Relacionamentos extraordinários permanecem firmes nas adversidades, não apenas nas vitórias. Relacionamentos que fortalecem o chamado. Os relacionamentos extraordinários são aqueles relacionamentos que fortalecem o seu chamado, o meu chamado. Aqueles que estão conosco em todo o tempo, em todas as intempéries, não só nas vitórias, não só nas mesas de banquete, mas na escassez também. Jonatas vai ao encontro de Davi no deserto. Eu tinha citado, lá em 1 Samuel 23:16, fala assim, que no deserto ele foi lá para fortalecer a sua mão em Deus, a mão de Davi em Deus. Ele não toma o lugar de Deus, mas aponta para ele. Relacionamentos extraordinários não nos afastam do Senhor, nos aproxima dele. A convicção de Jonatas era tão grande, eu penso que Davi, quando Deus passa pela terra ali, fala que ele viu o coração dele, né? Um coração bom. E eu entendo que Deus também viu o coração de Jonatas, que ele era bom, que ele tinha um coração bom, que ele ia ser um bom amigo para Davi, que ele ia ser um instrumento. Eu entendo que nada cai sem a permissão de Deus. Nenhuma folha, nenhuma letra, nada sem a permissão de Deus. E Deus escolheu Jonatas para estar do lado de Davi. E Davi não se esquece disso depois das guerras, das lutas. Quando um rei recebe coroa, nós citamos o exemplo de Saul. O que ele fez? Ele cresceu, ficou soberbo. Poderia ter acontecido com Davi. O que você acha? Agora ele era rei. Estava sentando no trono. A guerra já tinha passado, ele já tinha vencido todas. Ele estava no bem bom. Mas ele se lembra
de Jonatas. Aí ele pergunta se tinha alguém que sobrou. Se tinha alguém que ele poderia trazer. E eles encontram um menino, né, um rapaz, filho, Mefibosete. O incrível, gente, que ele poderia ter feito assim, não, vocês vão lá, vai servos lá, cuida dele lá, faz uma residência lá para ele, envia gado para ele, porque ele era poderoso, ele poderia dar qualquer coisa, um palácio, sei lá, não sei, poderia dar qualquer coisa, só que ele não fez isso. O que é que ele fez? Traz ele. Traz ele. Ele vai sentar à minha mesa. Sabe, isso demonstra um respeito profundo em recompensa, nem é recompensa, em entender que ele estava naquele lugar, porque o pai daquele menino manco, coxo, aleijado, tinha feito algo importante, investiu nele. E ele queria retribuir, ele queria cuidar dele. E a palavra diz que ele trouxe, e Mefibosete sentou na mesa do rei. Davi ali, ele traz ele, cuida dele, né? E traz para perto. Amor que permanece mesmo após a perda. Aqui, Jonatas já era morto. Ele não precisava fazer nada. Mas o que é? O amor ainda permanecia, estava lá. O amor é um legado, é algo mais forte, a Bíblia diz, né? O amor é mais forte do que a morte. Mesmo após a morte de Jonatas, Davi honra sua aliança, cuidando do seu filho. Isso está lá em 2 Samuel 9. Relacionamentos extraordinários deixam o quê? Fala comigo assim. Relacionamentos extraordinários deixa legado. Amém? Deixa legado. O que é um legado? Não deixa lá apenas... Ontem nós estávamos conversando sobre isso, lembranças. Lembrança, ela corre o risco de ser esquecida. A Bíblia fala assim que nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Por quê? Porque corre o risco de se perder nas memórias, nas lembranças. Elas vão ficando lá, acinzentadas, nebulosas. Quando a gente percebe, elas não vêm, elas não traz mais um impacto nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos alerta, trazei, falem sobre esse assunto, conversam sobre os milagres. Quem aqui tem milagres? Quem que Deus já fez milagres? Conversem sobre os milagres, contem para os outros aquilo que Deus já fez na sua vida, porque isso vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Relacionamentos extraordinários não trazem só lembranças, eles geram um legado para a eternidade. Sabe, querido, hoje a gente tem visto falar muito em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que traem, em relacionamentos que perseguem. Hoje mesmo, não só lá naquela época, hoje ainda acontece isso. Pessoas querendo ser melhores dos que as outras. Eu quero que você pare para pensar 3 segundos. Lembra de uma pessoa fiel, um amigo que você tem. Um amigo que é assim, com você. Tomaria uma bala, entraria na frente assim, ó. Pensou em alguém? É difícil, não é? Para quem é casado, a minha esposa, o meu esposo. Mas aquela pessoa que, mesmo se você cair e estiver ferido, ela vai te estender a mão, ela vem cá, vou te ajudar. Lembra daquele homem descendo ali? E ele acudiu aquele homem que estava ferido? Aquela estrada ali, ele foi lá e compadeceu daquele homem ali? Você tem um amigo assim?
Davi tinha um amigo assim. Nós precisamos enxergar. Fala para o seu irmão, comece a enxergar seus amigos extraordinários, seus companheiros extraordinários. Pode ser que eles não sejam para sempre, tá? E nem precisam ser para sempre. Tem pessoas que vão vir, cumprir um propósito e elas vão. E está tudo bem, é isso mesmo. É o fluxo. Mas tem pessoas que ficam. São aquelas pessoas que vêm, parece que essa pessoa vai estar com você sempre. Sempre ali com a palavra, sempre ali com o ombro, sempre ali com o apoio, com a mão estendida, com um pedaço de lenço quando você está chorando, com um colo quando você está cansado, ali um remedinho para passar ali, cobrir as suas feridas e até mesmo uma vestimenta para cobrir a sua vergonha. O amigo é assim. Ele cobre a nossa miséria. O parceiro aqui, aquele que caminha conosco, que promove esse extraordinário em nós, essa parceria, é aquele que não cobra, aquele que não busca interesse, aquele que não vê o seu próprio lado, ele sempre pensa no outro. Pensa no estar junto. Sempre pensa no outro. E eu conheço uma pessoa, se você não pensou em ninguém, talvez você não pensou em ninguém. Pense em Jesus. Jesus, quando Judas vem para trair ele, gente, é incrível aquela cena. Você já parou para ver a dimensão daquela cena? Quando Judas vem entregar Jesus, e Jesus vira para ele e fala assim, aqui veio, amigo. Judas, ele tinha um coração perverso, mas Jesus não. As pessoas podem ter um coração perverso a respeito de mim, a respeito de você, mas você não. Então pede para o Senhor para você identificar esses relacionamentos extraordinários que às vezes a gente despreza. Às vezes a gente despreza porque esse relacionamento vem com aparente puxão de orelha, vem com aparente bronca, ou aparente disciplina, ou aparente... Você não está com essa bola toda, não? Baixa a bola. Menos, quase nada. E a gente não quer enxergar esses verdadeiros parceiros de caminhada. Pessoas extraordinárias são instrumentos de Deus para nos alinhar ao nosso propósito, ao nosso chamado. O que é alinhar? Alinhar é tirar arestas mesmo, é tirar alguns defeitos, é trazer para o prumo, é tirar algumas imperfeições. Nem todo relacionamento é eterno, mas alguns são determinantes. Alguns relacionamentos te livraram do inferno, viu? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Alguns relacionamentos te livraram do inferno. Te trouxeram até aqui. E nós temos mesmo que pedir a Deus esse discernimento. Assim como o joio está no meio da igreja, os amigos extraordinários, os relacionamentos extraordinários podem também estar escondidos. E a gente não está percebendo. Relacionamentos extraordinários não nos prendem, nem aprisionam, nem ao presente, mas eles nos projetam para o futuro. Aquilo que Deus planejou para nós lá na eternidade. Aquilo que está reservado para mim. Esses amigos, eles não nos limitam. Esses relacionamentos não nos limitam. Eles nos expandem. É igual que eu falei para vocês, aquelas meninas que ficam no fundo da piscina, lá embaixo. Ninguém está vendo elas. Mas elas ali, elas têm um poder determinante para impulsar a outra para fazer o salto que vai dar a vitória, que vai dar a medalha. Elas também vão ganhar a medalha, mas quem está aparecendo é a outra, é esse espírito.
esse espírito de companheirismo, esse espírito de integrar, de fazer parte. Jonatas e Davi não viu nele um rival, não viu nele um inimigo, mas viu nele alguém que ele poderia ajudar e a mover a mão naquilo que Deus tinha direção para ele. Os amigos, as pessoas que são extraordinárias nas nossas vidas, que nós podemos aqui chamar de amigos ou de amizades, não competem, não abandonam, não silenciam o chamado do outro, elas fortalecem no deserto e permanecem mesmo quando o trono chega. Relacionamento extraordinário não nos toma o lugar, nos ajudam a chegar onde Deus planejou para cada um de nós. Amém? Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, assim como teve ali com Jonatas e Davi. A história dos dois está contada neste livro, para que nós possamos hoje falar sobre eles, para que nós possamos aprender um pouco com eles. O maior relacionamento extraordinário que é o nosso exemplo é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são perfeitos. Os outros, nós vamos nos amoldando, nós vamos nos aperfeiçoando. E aqui, quando nós entendemos ali, quando Jonatas entende que o ministério dele era além de ser rei, era além daquilo que era natural, era algo muito maior. Ele entendeu isso e ele fez aquilo que foi proposto para ele fazer. Ele foi chamado para isso. E quando ele passa o legado dele para Davi e dá a honra a Davi, Davi aqui, ele ocupa o lugar não com vaidade. Vamos falar sobre isso, vaidade, não com vaidade, mas com responsabilidade, entendendo que ele tinha um compromisso. Gente, depois que Jonatas morre, passa o tempo, as guerras acabam, e Davi se lembrou. Você quer alguém assim na sua vida? Que você passou pela vida e empurrou essa pessoa foi embora, está lá na frente. Quando ela estiver lá na frente, ela se lembrar, ou de um neto seu, de um filho seu, bisneto, quem sabe? Nossa, aquela lá, olha, sabe aquele lá é a bisneta da pastora, aquela, lembra lá? Ela já foi embora há muito tempo, mas aqui, ó, o amor dela, o amor ainda existe. É isso que Deus propõe para nós, era isso que eu queria deixar com vocês. Quero convidar você a ficar em pé. Para fechar os olhos, quero chamar a equipe de louvor. Quero te convidar a fechar os olhos. Talvez você não tenha visto nenhuma pessoa extraordinária. Eu quero te convidar agora a você pedir para Deus para mostrar uma. Não que seja sua esposa ou seu esposo, ou filho ou filha, mas uma pessoa que está com você, que caminha com você e você ainda não teve esse olhar para ela. Feche os seus olhos, comece a orar e voltar seu pensamento para Deus agora. Fala para Ele assim: Senhor, eu quero abrir esses olhos espirituais e eu quero ver além do natural. Eu quero ver além, eu quero entender e projetar aquilo que o Senhor projeta para mim e projeta para o outro. Eu quero ser o extraordinário na vida de alguém. E eu quero saber quem é um extraordinário na minha vida. Se meus olhos estão com as escamas, ó Deus, que o Senhor venha hoje, passando aqui com o Teu Espírito Santo e tirando todas as escamas. Eu sei, Deus, que quando nós somos ali, que o Senhor nos revela, Senhor, nós somos alimentados, nós somos curados, nós somos acalentados. Então, desvenda os mistérios para nós, para cada um de nós. E queremos ter aquele coração ali, um coração de Davi, um coração de Jonatas.
Senhor que ama incondicional, que não visa um bem só para si, mas projeta no outro a satisfação. Mostra-nos, ó Deus. Esses dias a igreja tem sido abalada, os alicerces têm sido abalados. Deus, é tanta coisa que fere os nossos corações. Mas o Senhor sabe, a sua igreja tem um objetivo e tem um propósito. E cada um de nós aqui cumpre o chamado do Senhor. Quero te pedir, sara as feridas, sara as nossas, aquilo que está doendo em nós, na nossa mente, nas nossas emoções. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ainda se formos levantados como reis, aqui como Davi foi levantado, mas não teve orgulho nenhum no coração dele. E se nós formos, ó Deus, mortos, assim como Jonatas, e mais, possamos entender que se cumpriu em nós o chamado do Senhor. Abençoe a sua igreja essa noite. Cada oração colhe neste lugar. Fortalece-nos, ó Deus. Nos leva a avançar. Nos leva, Senhor, aí para o objetivo e o propósito do chamado do Senhor para nós. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor é o dono dessa igreja. É o dono da igreja na terra. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, pensar, sentir e fazer como o Senhor faria. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? Aleluia, Deus. Está bem junto a ti. Acende as luzes. E juntos lado a lado. E vamos olhar uns nos olhos dos outros. Com Jesus. Amém? Se você quiser sair do seu lugar e declarar na vida do seu irmão, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somos amém? Você pode aplaudir aquele